Olá, bom dia. O sistema de saúde do Estado é normalmente um dos que mais recebem críticas, juntos talvez com a segurança e a educação. Mas hoje nós vamos falar basicamente de saúde. E a questão da hemodiálise está merecendo um pouquinho de atenção e por isso também está recebendo umas críticas. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo hoje de manhã foi o secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. A gente é que agradece o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você e de tabela com a população. Ótimo, então vamos conversar sobre as críticas que a gente está recebendo. Por exemplo, a gente recebe que o setor de hemodiálise está precisando de um pouquinho de mais de atenção, a nefrologia está um pouquinho esquecida. O que a gente tem de resposta para dar para essas críticas? A gente tem de resposta nos últimos 4 anos a ampliação do nosso sistema de diálise. Na verdade, o SUS ele merece críticas, de fato. Ele é um sistema que ele é criado em 88, portanto ele tem 30 anos. É um sistema que foi criado e pensado para países menores e ele foi a primeira tentativa de fazer num país continental como o Brasil. O SUS ele é único no mundo, ele é uma experiência, apesar de todos os problemas, de sucesso. Infelizmente ele é subfinanciado, mas a gente tem experiências exitosas. A gente tem o maior programa de vacina do mundo. A gente tem milhares de consultas, milhares de exames feitos, tudo de forma gratuita e sem distinção de qualquer pessoa. A pessoa pode entrar no hospital e ela vai ser atendida e não vai arcar nada com isso. Essa é a diferença do Sistema Único de Saúde, mas que infelizmente ele é subfinanciado. Se a gente comparar o nosso sistema com o sistema de países que adotam um modelo igual, a gente tem praticamente 1/3 apenas de recursos públicos para bancar o sistema. Obviamente ele vai ser alvo de críticas. Mesmo nessa crise toda, a gente ampliou. A gente ampliou o sistema de hemodiálise fazendo isso em Açailândia, a gente ampliou pegando a diálise em Bacabal, que era do município, o município não estava dando conta, não fazia mais, o Estado assumiu. A gente fez parceria com o município de Codó, também instalou diálise lá em Codó. A gente ampliou diálise em Pedreiras. Além disso, a gente colocou 2 centros de diálise em hospitais nossos, no Hospital Macro-Regional de Chapadinha e no Hospital Macro-Regional de Pinheiro. A gente ainda no mês de setembro inaugurou a diálise na Vila Luizão. Então, na verdade, a gente tem uma expansão muito forte. A gente já tem programado também, no mês de janeiro de 2019, iniciar a diálise no município de Balsas. A gente tem uma expansão muito forte do problema do serviço de diálise no estado. Apesar dessa expansão muito forte, desse avanço, no oferecimento de número de vagas, a gente pode dizer que ainda temos problemas, que as vans, vamos dizer, continuam chegando com gente, continuam tendo problemas. A gente trabalha com uma expectativa de quando a gente pode suavizar essa situação, que a gente possa dizer assim, agora cada um pode ser atendido não no seu município, mas na sua região vai ter um atendimento que vai privilegiar as pessoas que estão precisando disso lá, que elas não precisam se deslocar muito. A gente trabalha com essa expectativa? A gente trabalha na expectativa de terminar essa expansão do sistema ainda no primeiro semestre do ano que vem, que a gente tenha a condição de fazer regionalizada o tratamento dos pacientes que são dialíticos crônicos. Qual é o problema, Elda? 90% dos casos em que a pessoa evolui para ser um doente renal crônico, ele deriva de 3 problemas que não são competência do Estado, eles seriam competências do município. Hipertensão, diabetes e obesidade. Certo. 90% dos casos de diálise, de tratamento de paciente que evolui para doença renal crônica, são hipertensão, diabetes ou obesidade. Obesidade poderiam poderia ter sido tratados só antes, com alimentação, hipertensão e diabetes, que são remédios de baixíssimo custo, que se eles tivessem controlado, não ia evoluir para a doença renal crônica. O que a gente tem que fazer, na verdade, não é só investir, porque é muito caro o tratamento do paciente renal crônico. Para a gente, por exemplo, ter 10 cadeiras de diálise, que a gente vai atender cerca de 60 pessoas, a gente gasta mais ou menos R$600 mil por mês. Apenas com essas 60 pessoas, ou seja, cerca de R$10 mil por mês por pessoa. Certo. Se ele estivesse fazendo o tratamento dele, ele gastaria algumas dezenas de reais por ano para comprar a sua medicação ou para ser oferecido na farmácia do município a medicação para ele tomar. É mais ou menos se houvesse uma municipalização desse tratamento básico, não precisaria se chegar a esse tratamento crônico que custa muito dinheiro. É aquela coisa, a gente tem que continuar investindo na atenção básica e não só na atenção terciária. A gente gasta muito dinheiro com o hospital. O Estado gasta muito com o hospital, que é a sua competência, a alta complexidade. Mas o grande problema da saúde,
onde se resolve o problema das doenças não é a pessoa ficando doente, é evitando que ela adoeça. É na prevenção, é na competência do município, é fazendo o básico, é evitando que o hipertenso e o diabético ele adoeça. Evitando que o hipertenso e o diabético adoeça. Para isso, esse reforço na municipalização, eu sei que não é competência do Estado, claro, mas o processo de municipalização poderia ser um pouco mais incentivado e de que forma a gente pode chegar a esse final feliz, vamos dizer, que seria essa municipalização com oferecimento de serviços básicos mais eficientes para evitar isso que a gente está falando agora. O Estado, de alguma forma, poderia interferir nesse processo? A gente interfere. A gente tem uma secretaria, foi a primeira vez que a Secretaria de Saúde passou a ter uma secretaria adjunta voltada só para a atenção primária. A gente tem uma secretaria adjunta de atenção primária, que é exatamente para traçar o cuidado com os municípios. A gente não simplesmente delega a eles, a gente permite, na verdade, a gente dá condições para que eles façam o seu trabalho da melhor forma, por meio da Secretaria Adjunta. E a gente fez mais. A gente sabe que o SUS ele é subfinanciado. Por exemplo, eu dou o exemplo do município de Araioses. Por ano, se a gente for fazer o que o Ministério da Saúde repassa para o município por ano, a gente chega a menos de R$1 por pessoa por ano para cuidar de saúde. Isso é condição? É impossível a gente querer que o município tenha condição de cuidar das pessoas recebendo essa quantidade de recursos por ano. O que a gente fez? O Estado abriu mão de seus recursos. Ele tornou pleno praticamente os 100% dos municípios do Estado. A gente perdeu muito por mês, mas a gente distribuiu os recursos que o Estado recebia do Ministério para os municípios, para que os municípios tivessem mais condição de realizar a sua atenção primária. Uma autonomia financeira maior para ver se a coisa vai, né? Exatamente. Então tá, a gente vai fazer um rápido intervalinho aqui, só um minuto para a gente tomar um cafezinho, mas a gente volta já já, só um minuto. Volta aqui para mais um bloco de conversa com o secretário de Saúde, Carlos Luder. A gente está falando de hemodiálise, mas a gente não tem só esse problema. A gente tem uma outra questão, falamos da municipalização, no momento em que se reforça essa municipalização, a gente vai ter menos problemas lá na frente, ótimo. Mas mesmo assim, para entrar no sistema de saúde do Estado, se diz, entra no hospital, recebe um tratamento. O problema é chegar até o hospital. A central de marcação, o processo de entrada, ele de alguma forma também pode ser trabalhado, pode ser, vamos dizer, otimizado, para usar uma palavra da moda, para que esse acesso seja mais simples e mais fácil, secretário? A gente, para a população entender, o sistema, ele existe em 2 tipos de hospitais, né? Para ser mais fácil de entender. O de urgência e emergência, por exemplo, a UPA. Você chega na UPA, a UPA está de porta aberta, você vai ser atendido. E tem o outro, que é o sistema que a gente chama, entre aspas, de porta fechada. Por quê? Porque ele não é aberto o tempo todo. Você não vai chegar no hospital e ser atendido. Esse sistema é que a gente tem alguma dificuldade de marcação. A gente ampliou, permitiu fazer uma regulação. A gente tem a regulação hoje de leitos bem mais forte do que tinha. É uma equipe enorme de médicos e enfermeiros que tomam conta da regulação, por exemplo, da transferência do paciente da UPA para o Hospital Carlos Macieira ou de um hospital do interior para um hospital da capital. E, ao mesmo tempo, a gente investiu em outra dificuldade, que era a marcação de consulta. Esse é o calcanhar de a fila presencial. Eu quero marcar um ambulatório, eu quero marcar um cardiologista. Como é que eu faço? A gente investiu no Disque Saúde. O que é isso? A gente tinha pequenas centrais de marcação em cada hospital nosso. Isso gerava dificuldade, porque ou a fila era presencial, ou a pessoa ligava para um número e não conseguia marcar. O que a gente faz hoje? A gente tem uma central bem maior, a gente contratou uma empresa, a gente profissionalizou, portanto, e isso a gente não tem mais pessoas que eram técnicos tentando fazer às vezes de call center, e a gente tem um call center hoje que atende as pessoas, a pessoa não precisa mais ir para a fila, ela vai ser atendida, ela vai marcar a consulta dela por meio do telefone. Então isso facilitou bastante até o que acontecia, um cruzamento, às vezes a pessoa queria um cardiologista, ela ia em várias unidades nossas e tentava marcar. No que ia primeiro, ela ia. E nos demais, ela não desmarcava. Então, isso gerava uma fila, ocupava uma vaga, né, que gerava uma ociosidade para a gente. Então, isso melhorou também, porque a gente apostou nessa comodidade de a pessoa poder ligar e fazer sua marcação
por telefone e não fazer mais a marcação presencial que gerava aquela fila, gerava aquele constrangimento das pessoas. Deixa eu fazer aqui o papel do advogado do contra. Dizendo assim, parece muito fácil. Tipo, eu vou ligar, vou marcar, vou me consultar e está com o problema resolvido. Mas no dia a dia, quem vai para lá mesmo, essa situação é assim? Essa situação se resolve, mas isso é outro ponto que a gente precisa do município. Por quê? Eu não posso, da minha cabeça, achar que eu preciso ir ao cardiologista. Algum médico me indicou ao cardiologista. O que a gente está fazendo? A gente está implantando um sistema chamado CISREG. Esse sistema é um sistema do Ministério da Saúde, que não sei por qual motivo, ele é gratuito, o Estado não utilizava. A gente está utilizando ele agora. A gente está implantando aos poucos, porque não dá para implantar de uma vez. Para quê? Para quando a pessoa sair dessa primeira consulta, ela vai no médico clínico geral. O clínico geral diz assim, você precisa de um cardiologista, ou você precisa de um ortopedista. Ele não vai precisar ligar mais para o médico, ele já vai sair com a consulta com o dia e a hora marcada. Porque não faz sentido, Elda, eu enfrentar 3 filas. Eu enfrento a fila para conseguir o clínico, ele me encaminha para o cardiologista, eu vou enfrentar uma segunda fila para pedir a marcação da consulta para esse cardiologista e depois eu vou enfrentar a fila no dia do cardiologista. Não faz sentido. Eu posso já sair com o horário marcado do primeiro médico. Então a gente vai eliminar essas 2 filas aqui. Isso vai ser eliminado com o CISREG. O que é que eu preciso para isso? Que as unidades do município estejam informatizadas. Onde já tem informatização, já está saindo assim. Quando eu saio, por exemplo, da unidade minha, da unidade do Estado, onde a gente já implantou o CISREG, a pessoa já sai com a consulta com dia e hora marcada. O próprio médico é que marca. Ele Isso não já vai está precisar acontecendo? Isso já está acontecendo. Isso é mudança de verdade e já está acontecendo. Isso é importante que se faça. Agora, não dá para fazer do dia para a noite. A gente tem, por exemplo, a imagem na cabeça da central de marcação do município. Eu acho que o município, grudou, secretário. Eu acho que eu tenho impressão, não, isso não mudou. Melhorou. Não, isso grudou na cabeça da gente, aquela fila na central de marcação com toda da central de marcação do município. Eles evoluíram, aquela fila diminuiu bastante, mas o que eles têm que evoluir é para informatizar as unidades municipais e fazer igual o Estado. Para que a gente não precise enfrentar uma fila na central de marcação, porque essa fila na central de marcação, ela não existe. Mas aí a gente não vai ficar dependendo mais uma vez dessa municipalização que independe do Estado para acontecer, para que a gente tenha eficiência nesse novo processo? É porque o sistema ele não acontece só. Sim. O sistema ele é União, Estado e município. Pois é, por isso que eu estou dizendo, a gente não vai precisar desse processo inicial para que a gente chegue nesse final? Precisa, exatamente, a gente precisa, a gente necessita disso. Porque 90% do problema das pessoas, ele é resolvido não é no hospital, ele é resolvido lá no clínico geral, é resolvido na atenção básica. Só 10% das pessoas que procuram o sistema de saúde vão acessar o sistema terciário, vão acessar o Carlos Macieira, um hospital regional, uma maternidade. 90% vai resolver seu problema lá no clínico geral. Então eu preciso fortalecer o município. Ou repensar todo o pacto federativo e dizer, o município não tem condição de fazer. Então traga o recurso para o Estado, que o Estado tem condição de fazer. Mas aí seria uma mudança bem grande que independe tanto do Estado quanto do município. A gente depende da mudança da Constituição. Da mudança da Constituição. Porque talvez a Constituição tenha apostado demais nos municípios, e a gente pensa aí num município de 5 mil habitantes, de 10 mil habitantes, e se pergunta como é que ele vai prestar um serviço de saúde de qualidade para as pessoas. Exatamente. E a gente tem muito município, nós temos 217 municípios, logo temos muitos municípios nessa situação. Novos municípios com 5 mil, com 10 mil, até com 15 mil, que são com absolutamente, vamos dizer, dependente financeiramente do Estado ou de qualquer outra contribuição. Como esse processo pode ir para frente? Como vocês podem pensar na otimização desse processo se a gente tem muita situação desse tipo? Elda, o que a gente fez foi mudar completamente a lógica que era imposta ao sistema de saúde do Estado até 2014. O que se fez até 2014? Você construiu dezenas de hospitais que não resolvem em nada o problema das pessoas, que são os hospitais de 20 leitos. Os hospitais de 20 leitos são um erro sanitário, um erro financeiro e um erro econômico. Eram apontados como erro pelos professores, pelos estudiosos do SUS, pelo Ministério da Saúde, que não reconhecem enquanto hospitais. Eles são elefantes brancos feitos para conquistar votos. O que a gente fez foi dar uma guinada nisso. Porque o sistema de saúde, no mundo inteiro, ele tem que ser pensado de forma regionalizada. O que é que nós apostamos? Nos grandes hospitais que têm capacidade de resolver os problemas das pessoas.
com 50 leitos, com 100 leitos, onde a pessoa vai chegar e vai ter o médico para resolver o problema dela. Não adianta eu ter um hospital em cada esquina e não ter o médico para resolver o problema de saúde das pessoas. Eles vão servir somente como encaminhamento. O que acontece com os hospitais de 20 leitos, né, que foram vendidos como solução para o problema de saúde, que eles são um problema e não uma solução, é que eles não resolvem o problema das pessoas. Quer dizer, o fato do município ganhar um hospital de 20 leitos, eu acho que todo mundo no município vai ficar contente. Poxa, agora a gente tem um hospital. Sim. Tem 20 leitos, mas a gente tem um hospital. O fato de ganhar esse hospital não vai representar nadinha para a qualidade de vida ou para a qualidade da saúde daquele município? Infelizmente, não. Na maior parte dos casos, mal ou bem, ele já tinha algum sistema, alguma unidade fazendo às vezes disso. Né? Em algum outro caso, quando muito, os que vão conseguir, eles vão conseguir fazer parto normal no município. E só. Ele não vai conseguir fazer muita outra coisa. O hospital de 20 leitos, ele é uma unidade de encaminhar para outros hospitais nossos. Então, na verdade, a gente gasta muitos recursos. O município ele não tem condição de arcar, a gente continua repassando para o município, mas ainda assim é difícil ele manter, porque é difícil manter um hospital funcionando 24 horas por dia. E ele não resolve, ele cria uma falsa expectativa na população de que os problemas estarão resolvidos. Porque quem ganha um hospital perto de casa com certeza vai ficar bem contente. Mas sobre essa insatisfação nós vamos falar de novo no próximo bloco, fazer de novo um rápido intervalinho e a gente volta já para terminar essa conversa. Chegamos aqui ao nosso último bloco de conversa com o secretário Carlos Lula. A gente estava falando de hospitais, dos municípios, essa coisa toda. Quer dizer, era melhor ter um posto de saúde no município do que... Era melhor ter um posto de saúde que funcionasse de forma adequada. O hospital de 20 leitos, ele passa uma falsa expectativa para a população. Onde o hospital de 20 leitos, ele passou a funcionar, pega os indicadores de saúde para ver se melhoraram de lá para cá. Provavelmente não melhoraram. Por quê? Porque o modelo é equivocado. Ele deve acontecer, os pequenos hospitais devem acontecer nos vazios assistenciais, onde por perto eu não tenho nenhum hospital para resolver. Onde eu tenho condição de me deslocar, eu devo apostar no hospital regional. Por isso a gente apostou nesse modelo de saúde, criando hospitais nas cidades polos. Balsas, Santo Inês, Pinheiro, Imperatriz, Bacabal, Caxias, Chapadinha, Colinas, ganharam hospitais regionais, hospitais de grande complexidade, hospitais que ofereceram serviços que não havia na região, hospitais que vieram com UTIs, que não tinha nas regiões. Pessoal, Helder, até 2014 só tinha UTI em São Luís e Imperatriz. A gente passou a ter UTI em Caxias, UTI em Pinheiro, UTI em Chapadinha, UTI em Santo Inês, UTI em Bacabal. A gente passou a ter um tratamento melhor para os nossos pacientes resolutivo, que tenha condição de resolver e tenha condição econômica e viável de acontecer. Eu estou cheia demais hoje, né? Então vamos lá. Mas para o morador comum desses municípios, que ele precisa de um atendimento dentro do município, porque ele não tem condição de se deslocar, vamos dizer assim. Ele precisa do atendimento, mas ele não tem como chegar até esse atendimento. Ter esse hospital dentro do município não poderia de alguma forma resolver esses problemas? Não, Elda, porque aí, mais uma vez eu te digo, nenhum sistema de saúde do mundo é pensado municipalizado, porque ele é muito caro. Então a gente não tem condição. Seria ótimo eu ter um hospital Carlos Maceira em cada município do estado. Seria sensacional. Vamos sentar nosso café que a gente fala muito. Mas ele custa 12 milhões de reais por mês. Que município tem condição de manter um hospital como esse? Nenhum. Nem a capital. A capital mantém isso com Socorrão 1 e 2. Então, se a gente não tem recurso suficiente para manter uma estrutura hospitalar dessa, a gente tem que racionalizar recursos. Vamos pegar as experiências positivas. Para não falar só do Maranhão, para dizer que eu estou puxando brasa para uma sardinha, que eu estou com um discurso ideológico. Vamos pegar o exemplo do Ceará. O que o Ceará fez? O Ceará tem 3 grandes hospitais regionais. O Ceará não investiu em um hospital de pequena complexidade. Ele apostou no modelo que a gente vai adotar a partir de 2019, que é das policlínicas. Os municípios, em vez de apostar em hospitais cada um,
eles fizeram um consórcio junto com o Estado paga 40%, os municípios pagam 60% da policlínica e mantém policlínicas regionais, cada policlínica com 13 especialistas, policlínicas com tomografia, com ressonância, com exame, com laboratório, que são modelos de excelência de gestão. Até para fazer o deslocamento das pessoas, as policlínicas deram tão certo que os municípios se consorciaram, compraram vans e a van passa de manhã para pegar as pessoas para fazer as consultas naquele dia. Isso é um modelo que dá certo e não apostando na hipocrisia de achar que eu estou dando um presente para o município, na verdade eu estou dando um presente de grego, porque o município não vai ter condição de manter o sistema de saúde. Tanto é verdade que mesmo a gente pagando para os municípios, mesmo a gente dando dinheiro todos os meses para os municípios manterem o hospital de 20 leitos, boa parte deles decide fechar as portas, porque não tem condição de manter. E porque o modelo de saúde não melhorou. O modelo correto é exatamente o que aconteceu no Ceará, assim como aconteceu na Bahia, assim como tem acontecido no Rio Grande do Sul. Apostar no modelo de regionalização da saúde com equipamentos que resolvam o problema das pessoas. A gente não pode copiar isso? Diz que tudo que é bom se copia. A gente copiou no programa do governador Flávio Dino. A partir de 2019 a gente vai implantar 18 policlínicas regionais. Ótimo. A partir de então, vocês trabalham com a possibilidade. Essas policlínicas vão começar a funcionar, vão fazer esse atendimento básico que a gente estava falando, que está precisando e que a gente não está conseguindo. Por isso está enchendo as centrais de marcações, essa coisa toda. Isso, de alguma forma, pode diminuir aquela famosa expressão que a gente ouve em toda a campanha, a procissão de ambulâncias que acontece aqui, de todos os municípios, de vários estados, essa coisa toda. De alguma forma, a gente melhorou isso, a gente vai continuar, vai otimizar, o que pode acontecer? A gente já melhorou, a gente precisa de uma rede sanitária. Num sistema de saúde regional, eu não tenho especialistas em todo o estado. Vamos pensar em neuropediatras. Tenho 3 no estado. Para o estado inteiro. 3? Eu tenho 3. Eu tenho algumas especialidades médicas, eu vou ter pouquíssimos especialistas no estado. A dificuldade que a gente tem, porque a gente tem o menor percentual de médicos por habitantes do Brasil. A gente tem melhorado isso ao longo dos anos. Nos últimos 5 anos, a gente melhorou bastante, a gente cresceu em número de médicos em relação aos outros estados da federação, inclusive há médicos de outros estados vindo para o Maranhão, por conta dos hospitais regionais, porque tem olhado o nosso modelo de saúde, inclusive estamos importando muitos médicos do Piauí que querem vir trabalhar aqui. Olha, Piauí era a nossa referência, viu? Piauí era a nossa referência, tem 3 meses de salário atrasado, aqui a gente não tem atraso de salário, eles estão vindo de lá para cá, porque reconhecem o modelo de gestão que a gente tem adotado. Médicos do Tocantins estão vindo do Tocantins para cá. Então a gente tem adotado essa perspectiva para um futuro, para que a gente tenha esse modelo de policlínica e ele possa resolver de fato o problema das pessoas, resolver de fato e não apenas só como discurso. E a gente investiu, foram 151 ambulâncias que a gente comprou e deu para os municípios do estado nesses últimos 2 anos. 151 ambulâncias, porque a gente precisa fazer o sistema. O sistema ele começa envolvido. O que a gente quer é diminuir. A gente tinha ambulância terapia, que era simplesmente a gente botar a pessoa na ambulância e jogar aqui no socorrão. Isso não acontece mais, graças a Deus, diminuiu muito. Hoje a gente tem hospitais regionais que têm condição de resolver os problemas das pessoas lá na regional. Não precisa mais vir para São Luís. Vai acabar 100%? Não, porque boa parte dos especialistas ainda estão só na capital do estado. Assim, a gente está falando agora de planos, né? Se tivesse que dizer, o nosso plano mais imediato é esse aqui, através desse a gente pensa em dar um salto grande na melhoria do sistema de saúde que é oferecido à população. Qual seria? A criação das policlínicas regionais e da Rede Mulher Maranhense. A gente vai ter um programa voltado exclusivamente para o cuidado com a mulher, para a redução da mortalidade materna e mortalidade infantil. Esse é um desafio que a gente tem. Que ainda é grande no nosso estado. Que ainda é enorme. Né? A gente implantou a maternidade lá em Colinas, agora no mês de setembro, mas a nossa referência é Balsas. A gente implantou o hospital de Balsas. Parte do hospital ele funciona como hospital materno. E Balsas tem que ser modelo para a gente estudar para o futuro. Balsas era a região do estado que mais tinha mortalidade materna e mortalidade infantil. A gente está completando 1 ano em Balsas agora, em novembro, sem nenhuma morte de mãe. Esse é um número espetacular.
Por quê? Com certeza. Porque a gente não tinha o cuidado, a gente não tinha o serviço. Balsas, ela está a 400 quilômetros de Imperatriz. As pessoas, às vezes, na capital ficam achando que Balsas fica do lado de Imperatriz. É a mesma distância de São Luís para Caxias. É muito distante. E as mães tinham que sair de Balsas sem nenhum tipo de assistência e tentar uma vaga na nossa rede de saúde Imperatriz. Acabou isso. Então, a gente completar um ano sem nenhuma morte materna é um dado fabuloso e fantástico. Esse modelo lá que a gente conseguiu implantar em Balsas é um modelo que a gente tem que implantar para as demais regiões do estado para diminuir esse péssimo indicador que a gente tem ainda, que é a mortalidade materna altíssima e mortalidade infantil de crianças com menos de 1 ano ainda muito alta. A gente pode trabalhar na possibilidade ou na esperança de que os próximos indicadores ou as próximas pesquisas digam que os nossos indicadores agora estão bem melhores, que a gente saiu daquele rankzinho, que nesse caso não é lá no fim, é lá no começo, e chegar um pouquinho mais para o raio da fila? Mas eu tenho certeza, eu tenho sempre dito, o Maranhão pode ser exemplo de experiências positivas, não só de experiências negativas. Dou um exemplo na vacinação. A vacinação agora que a gente teve recente de sarampo e pólio. E, historicamente, a gente ficava em 25º e 26º. 25º e 26º lugar no ranking de vacinação. Dessa vez, nós ficamos em 6º lugar no ranking de vacinação. Nós fomos um dos 6 estados que conseguiu, dentro do prazo, vacinar nossas crianças. Isso por quê? Um grande esforço, a gente ligava para cada secretário municipal, ligou para cada equipe de vacinação, eu fiz questão de parabenizar, dei prêmio para as equipes que conseguiram os maiores índices, e eu acho que a gente tem que valorizar esses resultados. Com certeza. Porque são resultados positivos, importantes e que fazem da gente referência de coisas positivas. É só pensar no NINAR. O NINAR ele é referência para a ONU, o NINAR é referência para o Ministério da Saúde, o NINAR é referência para os outros estados. A Casa de Apoio NINAR é uma experiência positiva, é uma experiência que deu certo e que serve de referência do Maranhão positiva para todos os demais estados da federação. Com certeza, é muito bom quando a gente serve de referência assim, com bons exemplos e não que a gente esteja sempre lá no comecinho dessa fila, desse ranking ruim, vamos dizer assim, quando os indicadores dizem que nada aqui está dando certo. Mas quando a gente está subindo, a gente fica muito feliz e também nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor. Continua com esse entusiasmo todo assim, porque quando a gente faz entusiasmado, parece que a gente faz melhor, né? Não é só cumprir obrigação e gostar de estar cumprindo essa obrigação. Aí fica bem mais fácil de trabalhar, né? Não, a gente é que agradece, eu sempre digo, para a equipe sempre. A gente não faz as coisas por obrigação, a gente faz as coisas com o coração. É isso que faz a diferença. Não adianta eu dar o melhor equipamento, dar o melhor hospital, dar a máquina mais moderna e as pessoas fazerem aquilo ali com mau gosto. A gente faz como se fosse a máquina. Como se fosse a máquina. A gente faz saúde com 2 coisas, com as mãos, mas sobretudo com o coração. Pois é, aí fica bem mais fácil, fica bem melhor e o resultado com certeza também é bem melhor. Secretário, muito obrigado, bom dia para o senhor, bom dia para você também, que sabe que todas as entrevistas ficam à sua disposição no nosso site, que você pode acessar a hora que quiser, para ver, para rever, para fazer o que você quiser. Veja que você ainda não viu, reveja que você já viu, desde que tenha gostado, claro. Nas nossas páginas também, nas redes sociais, está tudo à sua disposição. Mas só para lembrar, todos os dias, às 8h30 da manhã, eu estou aqui esperando você, notícia, com entrevista, com informação, tudo para deixar o seu dia bem informado. Tchau!